Estamos acompanhando o que acontece na França após participar das homenagens pelos 80 anos do dia D da Segunda Guerra Mundial. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou a agenda na França para pedir mais apoio na guerra contra a Rússia. Ele discursou no parlamento francês hoje de manhã. A Priscila Yasbeck acompanhou, vai trazer para a gente detalhes sobre o que disse Volodymyr Zelensky por aí. Priscila, um bom dia para você. E também já destacando as sinalizações do governo francês nesse apoio a Volodymyr Zelensky na guerra. Ontem, Macron já confirmando o envio de caças para o território ucraniano. Exatamente, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Foi um discurso extenso de 23 minutos na Assembleia Nacional. O Zelensky disse que é muito grato à França por ter escolhido sem hesitar o lado da humanidade na guerra. Também falou sobre o fato de que a Europa vive um momento em que o continente não tem mais paz. E ele fez um discurso muito traçando um paralelo entre o que vive a Europa hoje por causa da invasão da Ucrânia e a Segunda Guerra Mundial, aproveitando essas comemorações dos 80 anos do dia D, que foi o dia do desembarque das forças aliadas dos Estados Unidos, do Reino Unido e também do Canadá na Normandia, no norte da França, lá em 1944, que depois levou à libertação da França da ocupação nazista. Então, nesse clima, muitos líderes ontem já fizeram um paralelo entre a Segunda Guerra e também a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o presidente Volodymyr Zelensky falou bastante sobre isso no seu discurso. Ele também falou que Hitler cruzou uma linha vermelha, cruzou linha vermelha após linha vermelha, e disse que Putin faz o mesmo. Então, fazendo uma comparação direta entre o que Putin faz hoje na sua invasão na Ucrânia e o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Também ontem o presidente francês Emmanuel Macron falou sobre a importância do apoio à Ucrânia, falou que não vão se... O presidente americano Joe Biden também falou, eles falaram que eles não vão se desviar da Ucrânia, vão continuar apoiando a Ucrânia, e ambos fizeram um discurso em defesa da democracia e também falando sobre a importância das potências ocidentais continuarem do lado da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Então, esses discursos, eles também acabam acontecendo num contexto em que há eleições tanto nos Estados Unidos quanto aqui na França, e esses dois líderes, tanto Biden quanto Macron, eles têm uma conexão nesse sentido de tentar se mostrar como fortes aliados da Ucrânia, também por motivos políticos, para falar com seus respectivos eleitorados. Biden, no caso, tenta fazer um contraponto, inclusive, ao discurso do ex-presidente americano Donald Trump, que deve ser provavelmente o seu adversário nas eleições deste ano, e Trump, que tem um discurso isolacionista e que já disse, inclusive, que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas, o que foi sentido, interpretado como um sinal de que Trump poderia reduzir o apoio à Ucrânia se eleito. Então, tudo isso acontece no meio dessas questões também políticas importantes que acontecem tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí, como você falou, Carol, também teve esse fato importante, que foi o anúncio que o presidente francês Emmanuel Macron fez em uma entrevista ontem à noite, falando que vai fornecer então os caças Mirage para a Ucrânia, em apoio e também com um apoio para treinamento de pilotos, um treinamento que deve durar entre 5 a 6 meses. E aí isso é importante de ressaltar que esses treinamentos desses pilotos são treinamentos que acabam demorando, como o presidente Emmanuel Macron falou, são 6 meses, e já há o treinamento de outros caças do F-16 que foram autorizados, inclusive, esses treinamentos pela OTAN, pela Aliança Militar entre Estados Unidos e Europa. E quando esse treinamento foi autorizado, Putin fez ameaças, disse que isso era uma escalada da guerra, e é esperado que, mais uma vez, com esse fornecimento desses novos caças franceses, com o comprometimento também do treinamento de pilotos ucranianos para operar esses caças, também Putin fale sobre uma escalada da guerra por parte das potências ocidentais. Volto com você, Carol.